Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Douglas, tudo Oi, bem? Gabi. Tudo bom? Tudo bem Tudo aqui. ótimo. Aqui também, tudo certinho. Já tem um pessoal aí com a gente. Super diferente, né? Fazer uma interação assim. Pô, eu nem sabia, ó, tô entrando e já tá valendo aqui, ó, já tem gente. Já tá valendo, já tá valendo. O negócio aqui é rapidíssimo, não tem o que pestanejar, já estamos ao vivo. Legal, legal. Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Estou aqui invadindo, né, o perfil do cursinho. Eu sou a Gabi, para quem ainda não me conhece, deveria conhecer, tá? Mas eu sou a Gabi, uma das sócias e professora do cursinho. Esse conosco é o muito famoso Douglas, também sócio e Prazer. professor. E muito legal ter vocês com a gente. A ideia da nossa conversa de hoje é ser de fato uma conversa. A gente pegou algumas perguntas que vocês têm, né, sobre a Ampec, sobre o cursinho, e a ideia é tirar as dúvidas de vocês. Enquanto o pessoal entra, queria pedir para o Douglas falar um pouquinho, né, de quando ele prestou a Ampec, até porque isso tem muito a ver com o cursinho em si, como o cursinho foi criado, com a metodologia e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho, Douglas. Claro, claro. É uma história longa que eu vou tentar deixar enxuta para não gastar tanto tempo assim e a gente poder focar ali nas perguntas, né? Mas primeiro eu queria agradecer realmente a presença de todo mundo, porque esse projeto do cursinho é um projeto que a gente tem muito carinho, né, Gabi? A gente gosta muito dele, a gente gosta do objetivo dele, a gente ajuda muitos alunos a entrarem na pós-graduação onde eles querem. Então, muito legal estar falando aqui sobre ele, né? Com certeza é um prazer, assim, estar aqui com vocês. Então, vamos começar, né? Mas primeiro, então, antes das perguntas, falar um pouquinho de como que eu acabei fazendo Ampec e depois falando um pouquinho do surgimento do cursinho, né? Então, né, Gabi, como você sabe, eu sou formado em engenharia de computação, fiz engenharia de computação pelo ITA, eu me formei em 2010. Então, o meu trabalho, o meu percurso não foi muito linear, assim, né, de fazer economia e fazer mestrado em economia. Eu fui lá para engenharia, mas acontece que, assim, eu não gostei de engenharia de computação. Eu fiz lá, fiz 5 anos lá no ITA, tiveram coisas muito positivas lá, mas o fato é que eu não gostei de estudar lá. Então, assim, eu me formei tendo na minha cabeça que nunca mais vou estudar na vida, meio que traumatizado, assim, sabe, com o estudo, né? Então, mal esperava eu, nunca iria imaginar que 10 anos depois eu ia ser doutor em economia, né? Mas que eu saí da graduação achando que nunca mais ia estudar, assim. Mas, Curioso. enfim. Então, assim, eu não gostei de engenharia, então fugi da engenharia, fui para o mercado de trabalho. Né? Então, legal que uma porta que a engenharia acaba abrindo é para o mercado financeiro. Então, eu acabei arranjando um trabalho em banco, né? Eu trabalhei na tesouraria do Citibank. E foi legal, assim, um trabalho bom, bem remunerado, status legal. Era interessante, assim, foi interessante por uns 2, 3 anos, onde eu estava aprendendo, tinha coisa nova. Mas depois começou a declinar meu interesse lá, né? Era muito o dia a dia, assim, né? Eu tava sentindo de uma forma como se eu tivesse meio que emburrecendo, né? E eu tava, na verdade eu tava, porque eu não tava aprendendo coisa nova, né? E as coisas você vai esquecendo, né? Vai depreciando o seu conhecimento. Então eu tava começando a me sentir mal com isso. Mas nada a ponto de estar odiando o trabalho de jeito nenhum. O trabalho era legal, era bom, assim, né? E tinha uma boa remuneração. Mas aí o que aconteceu foi. Realmente eu tive um choque gigantesco. O ano de 2014 para mim foi uma bomba, assim. Realmente uma bomba em termos de pessoais. Aquele tipo de Uhum. coisa que com certeza não cabe eu contar aqui as coisas que aconteceram, mas que chacoalha muito com a gente, assim, né? Então, foi um momento que não teve, meio que não teve como. Foi um momento em que eu precisei parar para pensar na vida, assim. Parar, putz, o que eu quero da vida, né? O que eu quero construir na minha vida. Quando eu ficar velhinho, eu quero olhar para trás e quero ter orgulho do quê, né? Assim, e daí uma coisa eu tinha clareza, assim, né? Eu tinha clareza que não era ficar no banco. Não era ficar lá, assim. Ali tava ok. Então eu ia viver uma vida ok ali. Talvez não juntasse mais dinheiro, mas não ia ser muito além disso, né? Então, essa foi uma frustração na minha vida, assim mesmo. Pela primeira vez eu parei para pensar o que eu queria fazer. E daí, assim, eu sabia que não era no banco, mas saber realmente o que fazer é uma coisa É bem mais complicada, né? difícil, né? Muito mais difícil. Porque quando você não tá fazendo outra coisa, você não sabe como que é essa outra coisa. Né? Então eu tinha alguns, né, alguma ideia, assim, né? O que eu tinha muito interesse, até porque, assim, o meu motivo de sair do banco foi um motivo de
tipo, que eu quero encontrar o que eu quero fazer da vida. E eu sabia que não, eu queria causar algum impacto, ter alguma coisa positiva, né, para a sociedade, né? Então, eu tinha muito interesse com educação naquele momento. E eu sabia que com economia eu poderia estudar educação, né? Então foi um caminho assim, quero aprender mais, quero fazer um mestrado, estava sentindo falta disso, então faz sentido para mim, para minha vida, assim, né? Porque eu quero me construir para mim, e também faz sentido para o impacto que eu quero causar, assim, né? Então, daí com isso, eu saí do banco para prestar um tech, assim, larguei um emprego ótimo ali, assim, que Uau. muita gente acha super estranho, né? E para mim, sinceramente, foi fácil largar, porque para mim simplesmente não dava mais para continuar, assim, como se fosse. Eu tinha que ir atrás de outra coisa, né? Então, essa foi a história, assim, né? O que fez eu acabar indo para fazer um PEC, o que eu não ia prever nunca é o quanto eu gostei de ter feito isso, o quanto eu gostei do mestrado, doutorado e as portas que abriram depois, né? Mas o caminho, assim, até Ampec, para mim foi um tiro no escuro, assim, bem claro ali. Talvez eu não goste, tudo bem, mas pelo menos eu estou buscando alguma coisa que eu possa Prepara. gostar, né? Isso. Então, essa é a história, mas agora tem que falar um pouquinho, né? Lógico que está muito ligado com a criação do cursinho. Então, uma vez que eu decidi fazer a Ampec, é, eu queria dar tudo para fazer a prova da Ampec, assim, o meu máximo mesmo. Pô, tinha a ver com o que eu queria fazer da vida aquilo, né? Então eu queria performar o melhor possível, mesmo tendo feito outra graduação que não economia, eu sabia que ia ser muito difícil, mas assim, é uma prova, né? Eu queria estudar para a prova. E eu tinha clareza desse objetivo, sabe? Meu objetivo é estudar para a prova. Como que eu preciso estudar para a prova? Putz, eu preciso resolver muitas questões, eu preciso estar sabendo fazer a prova em si. Parece meio óbvio, assim, até, né? Se eu quero me dar bem na prova, então eu vou atrás de ver questões de estilo da prova. Parece meio óbvio. Só que na época que eu estava estudando, né, vendo os cursinhos que tinham, os livros, os materiais, nada era bem focado na prova mesmo, né? Os cursinhos, a bibliografia, eles dão um conteúdo, mas o conteúdo não é suficiente para você fazer bem e bem na prova, né? É bem normal, E é assim, todo muito mundo. conteúdo também, É né? muito conteúdo. E tem conteúdo que não cai também, que, né, não precisa Nunca. se preocupar. Então, né, no final das contas, né, eu senti falta de um conteúdo adequado, focado no que eu queria, que era ir super bem na prova. Então, assim, eu fiz cursinho, eu usei livro, mas o principal que eu usei mesmo foi livro de resolução de exercício, né? Mas mesmo o livro de resolução de exercício, ele não é um material 100% adequado ali também, porque ele é A de ordem, so... né? É. tem A ordem é algumas meio coisas. bagunçadinha, é cronológica geralmente, né? Pois é. É, É muito difícil aprender com aquela solução de exercícios que tinham, né? exato. Então a ordem não é didática, então às vezes você não sabe o conteúdo, e daí a primeira questão que você vê é super difícil. É Pô, super como? difícil. Não tem como, né? Ou tem um item lá que nunca caiu na vida e você fica achando que é a coisa mais importante do mundo que você Pois precisa é. estudar, né? Você Exatamente. não tem conhecimento para fazer a É, seleção do que você vale a pena pular, deixar para depois, né? Você não tem conhecimento para dizer que aquela é, questão é super difícil, então pode deixar para depois. E às vezes tem questão mal feita ainda, né? Então imagina, pô, você muitas. nem questões mal feitas, elas são horríveis É, para fazer você estudar utilizando questões, né? Então é. era o que eu queria, estudar utilizando questões. Eu achava que para o meu objetivo, que era ir super bem na prova da Ampec, era o que fazia mais sentido. Eu acho que foi uma estratégia boa, né? Tanto que o resultado foi super bom, eu passei super bem assim na Ah, Ampec, né? Tentando buscar um estudo que fizesse sentido, mesmo com materiais que não faziam tanto sentido assim, né? Uma coisa dessas soluções. certamente, Hum, certamente você gastou muita energia para isso também, né? Até organizar tudo que você precisava muito. ter, né? Ainda mais você que não veio da economia, eu imagino que deve ter sido uma transição de que livro usar, que livro não usar, o que, que eu faço aqui, o que, que eu preciso saber dessa teoria, né? Talvez principalmente de Pois macro e é. micro, que eram mais distantes de você, né? Uhum. Não, foi muito difícil, foi muito difícil. Mas uma coisa que eu tinha a meu favor era, acho que um pouco de maturidade no estudo, como se fosse, né? Eu estudei É, muito na minha vida inteira. O processo para entrar no ITA é muito concorrido, então eu não tinha medo de estudar para a prova. Isso era uma isso é realidade, importante. assim, né? E é por isso que eu foquei também de estudar de uma forma bem específica. Mas foi muito difícil organizar o material, mas pelo menos eu tinha na cabeça que é difícil, é assim mesmo, É, eu vou destrinchar e vai funcionar bem. E deu muito legal. certo, assim, deu muito certo. Eu passei em segundo lugar no meu ano lá, né?
E não foi porque eu sou super, super foda, caramba, eu sou muito foda, eu passei em segundo lugar. Não, não é. As pessoas estudam errado, geralmente, assim, né? É, Todo mundo no cursinho lá que tava fazendo, eu via que pô, não tá fazendo exercício, sabe? Tá acompanhando a aula. Então isso ficou marcado em mim, né? Pô, dá pra fazer algo muito melhor, muito mais, que faz muito mais sentido. Então, esse foi o pontapé do cursinho, né? Uma frustração com os cursos que tinham. Então a gente, né, daí, isso ali, 2015, né, Gabi? A gente foi criar o primeiro ano do cursinho em 2020. Né? Então, foi um tempo entre isso acontecer. A gente também tinha o nosso mestrado e doutorado para fazer, né? Então, cada coisa no seu tempo. Então, a gente criou o cursinho, mas tinha esse objetivo, claro, de fazer muito melhor. A gente sempre teve esse objetivo, fazer o melhor. Não era, é, vamos dar um jeitinho aqui, não, vamos fazer o melhor. Uma coisa interessante é que a gente sempre buscou, o melhor é uma coisa muito relativa, né? Depende da pessoa, depende do objetivo da pessoa. Então, a gente sempre quis fazer o melhor para todo mundo, não só para um tipo de aluno, só aquele aluno que tem condições de estudar 8 horas por dia e fez graduação em economia. Não, a gente sempre pensou desde o começo em estruturar para ser o melhor para todo mundo. E por que não acessível, né, Gabi? É possível. É possível fazer o melhor para todo mundo e ser mais acessível. Tem a ver com é. com o que a gente quer construir, Missão. tem a ver com o que a gente É, quer construir na vida, assim, né? Então tem a ver desde a saída lá do banco e é uma missão que é legal que todo mundo da equipe, né? Eu, você, o compartilha, Maus, né? a Liz, todo mundo super abraça essa ideia. Então é uma coisa muito gostosa, assim, que acabou sendo cursinho. Eu costumo dizer que o objetivo do cursinho era levar qualquer pessoa, né, de qualquer ponto que a pessoa estivesse no conhecimento específico da prova, para qualquer classificação que ela deseje na prova. E Uhum, é um objetivo ambicioso, mas que acho que a gente faz isso mesmo, que eu acho que é super possível, né? Claro que uhum, depende do aluno, depende da dedicação, depende de tudo mais, mas o material está lá para isso, assim, para não deixar ninguém para trás, né? E uhum. é muito legal saber a história, assim. Acho que nem todo mundo devia saber como criou, né? Como foi criado, foi Uhum. experiência própria, né? Não, é muito legal e eu super concordo com esse seu ponto de vista, né? A gente consegue levar alunos de um ponto para qualquer ponto que ele deseja, assim. E não é só o conteúdo, né? A gente dá realmente toda ajuda para ele chegar lá, assim. É muito mais do que o conteúdo, no final das contas. Mas a gente vai acabar falando, né, ao longo das perguntas muito mais também. Vamos começar as perguntas mesmo? Vamos, vamos. Então, ó, para quem chegou depois, a gente tinha aberto uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e Boa. aí a gente juntou todas as perguntas, organizamos. Vamos responder agora, mas vocês conseguem também agora, durante, né, essa live, mandar perguntas para a gente. No final, se tiver alguma coisa diferente, alguma coisa que a gente ainda não respondeu, a gente aproveita e responde, tá bom? Começar? Vamos, a primeira pergunta é o que eu vou fazer para você, Gabi, já que eu já falei um monte aqui nessa introdução, né? É bom, é bom. Perguntaram aqui pra gente. Quanto preciso tirar para passar na Ampec? Essa pergunta, ela é engraçada, assim, porque a gente fala isso mesmo. Até mesmo eu mesmo, às vezes, me pego falando, fulano passou na Ampec. Mas, na verdade, essa frase, ela tá meio abuso de linguagem da nossa parte. Porque a Ampec, que é a prova, né, que a gente tem que fazer para entrar no mestrado, ela até que tem alguns critérios que fazem com que ela seja, né, que ela acabe eliminando candidatos, então tem algumas regrinhas, mas que são super simples de cumprir. Por exemplo, você tem que responder pelo menos uma questão de cada prova. Ok, isso lendo a gente cumpre, né? Então, a principal função dela não é eliminar candidatos, é ordenar os candidatos, né? É classificar os candidatos. Então, na verdade, geralmente, a gente tem mais vagas, né, para os mestrados do Brasil todo do que candidatos. Então, na verdade, é como se a gente dissesse que todo mundo poderia passar, ou quase todo mundo conseguiria passar. Por isso que é estranho responder essa pergunta, né? Quanto que eu preciso passar para tirar para passar na Ampec, né? É uma pergunta um pouco equivocada. Na verdade, a gente estuda muito para a prova porque a gente quer se classificar bem. Porque esse ordenamento ele vai ser entregue para todos os centros do Brasil e aí, obviamente, quanto melhor classificado, né, você vai ser chamado para centros mais concorridos, né? Que talvez tenha uma classificação melhor. E a mesma coisa se aplica para a bolsa, né? Tem muitos centros que eles chamam muito mais pessoas do que eles têm de bolsas para oferecer.
E a classificação na Ampec costuma ser um dos principais requisitos para dar as bolsas, né? A mesma coisa acontece para a própria quantidade de bolsas que o centro tem. Quanto mais reconhecido o centro é pelas métricas, né, que são utilizadas, por exemplo, né, a nota CAPES do centro, mais bolsas ele tem. Então, você estudar bastante faz com que você, né, se você estudar bastante, se classificar bem, aumenta a chance de você ser chamada por um bom centro e vai receber bolsa. Então, na verdade, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Estudar o máximo possível para passar o melhor possível para a condição de cada um, né? Porque, na verdade, é só aumentando as chances de você conseguir um bom convite acompanhado de bolsa, né? Mas aí, quanto que precisa tirar? É uma pergunta difícil de responder, porque, primeiro, que não é assim que funciona, não tem nota de corte, não é assim que funciona a prova, né? Então, a prova, na verdade, a gente tem as matérias, né, que caem, que é macro, micro, estatística, matemática e economia brasileira. Aí cada um dos centros decide como que quer computar essas 5 matérias para o cálculo, né, para o cômputo final da nota. Então, qual é o peso que quer dar para cada uma dessas matérias. As provas são 15 questões, verdadeiro ou falso, uma errada, nula, uma certa, que faz com que a nota em si varie bastante de um ano para o outro. Então, não tem como eu dizer, se você tirar 5, você está garantido. Não funciona assim, né? Depende do relativo, depende do desempenho dos demais, né? Então, a mensagem para essa pergunta não dá para dizer né, não dá para te responder isso, assim, quanto que você precisa tirar. O que existe é alguma informação passada, né? Então dá para saber por algumas planilhas colaborativas que tem até no nosso site, quanto mais ou menos, né, as pessoas tiraram e mais ou menos qual foi a classificação para passar mais ou menos em cada centro. Então é uma informação aproximada, mas é uma informação importante que vai guiando os estudos e que serve de termômetro para você ver quão perto você está do seu objetivo. Então, infelizmente, eu não consigo responder exatamente, preciso tirar um número mágico, mas é isso. Então, estudar o máximo possível para garantir uma boa classificação, de preferência com bolsa, né? Porque passar o mestrado sem bolsa é sempre mais doloroso. Então, se possível, com bolsa, sempre bom. Esqueci alguma coisa, Douglas? Não, respondeu muito bem e uma boa dica foi essa de dar uma olhada lá no site que tem resultados anteriores, né? Então dá para ter uma ideia de quanto que o pessoal tirou e foi chamado por tal centro. Então isso pode ajudar bastante, mas realmente vai ter muita variação de ano para ano, né? Provas são diferentes. E daí também Isso. variação no objetivo de cada um. E surpreendentemente, a nota é baixa, em geral. Pelo menos é a minha opinião, Douglas, não sei se você concorda, mas cada prova vale lá 15 pontos. E uma nota muito boa é 10, sabe? Então tem, né, por Muito boa exemplo, mesmo, né? muito boa mesmo. Eu tô falando assim dos Uhum. primeiros 10 colocados, né? primeiros, assim. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso é que a nota realmente informa muito pouco, porque se você for olhar só a nota, você ia falar, nossa, vou tirar 5 numa prova que vale 15, eu fui muito mal. Mas muitas vezes, dependendo do seu objetivo, esse 5 é super, super suficiente. Né? Então, olhar a nota em si Uhum. não é o melhor termômetro aqui. A classificação é um termômetro melhor, e mesmo assim, acho que, né, com essa mentalidade de quanto que eu preciso tirar, eu acho que vale a pena saber, né, para as escolas que você tem interesse, para os centros que você tem interesse, mais ou menos quão bem você tem que ir, mas acho que sempre vale tentar dar seu melhor, dar seu máximo, porque Uhum. não é um tipo de estudo que seja desperdiçado. Né? Às vezes você pode Pois receber é. um convite, isso acontece muito, né, Douglas? Um convite Uhum. inesperado, que você nem achava que ia passar, a gente viu muito isso esses anos com os nossos alunos. Gente que nem achava que ia passar em algumas escolas mais concorridas e acabou sendo chamado. Então é muito legal, assim, dar o seu melhor, porque vale a pena, com certeza vale a pena. Né? Até porque se você está querendo fazer mestrado ou doutorado, né, você está querendo estudar, está querendo aprender mais. Então, pô, dá o gás já Exato. antes, né? Já Já acostuma a rotina começa, de né? estudo. Pois é, né, tá alinhado. Estudar para um PEC tá alinhado com o objetivo. Já dá o seu máximo. Mas legal. Só complementando uma coisa, na verdade não complementando, mas acabaram perguntando sobre idade, né? Sobre idade para Hum, passar, por exemplo, no que o pessoal chama de top 4, que são as mais concorridas, né? Que são a GV do Rio de São Paulo, a PUC Rio e a USP de São Paulo. Assim, não tem não idade, tem, né, Gabriel? A né? gente nunca ouviu Acho que falar ninguém de nem fez. idade. Não vê, é bem É, objetivo mesmo, né? Vê a nota da Ampec, classifica é, e é isso, assim. Então não se Acho que é uma preocupa das partes muito com mais idade, legais, não. inclusive, do processo, né? Que é um processo bem assim. A Ampec é a maior parte, né? A nota na prova é a maior parte do que as escolas vão olhar. Algumas vão pedir currículo, algumas vão pedir, né? Mas a Ampec acaba sendo a régua que todas usam.
Então, isso é uma coisa muito legal, inclusive, né, do processo da Ampec, que é legal, dá para mudar de área, dá para mesmo aí quem decidiu mais tarde fazer isso, dá para vir por esse caminho sem muita, né, muita preocupação com discriminações desse tipo como de idade. Na nossa turma tinha, né, umas pessoas mais velhas, né, no mestrado até, no doutorado também, muito comum no doutorado, pessoas mais velhas, assim, né, que Doutorado já trabalharam mais um ainda. tempão, assim, às vezes a pessoa já tem 20, 30 anos de carreira e aí resolveu fazer o doutorado, sabe? Então é bem Uhum. comum. E não tem nenhum tipo né, de É, barreira, não, para entrada. é. Eu mesmo também entrei um pouquinho mais tarde no mestrado, né? Eu entrei com 27 É, anos. Não foi tanto é, assim, mas entrei com mais idade do que a maior parte da minha a maior turma ali na parte. época. É. É, Mas legal, vamos avançar aqui. vamos. Tem a próxima pergunta, simplesmente está assim, ó. Mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado? Meu Deus, dava para escrever uma tese inteira para responder essa pergunta, né? Mas vou tentar. A gente já teve até uma live que a gente explicou, né? Duas, né? Que acho que tanto a gente já fez, né, duas lives que foram pelo Zoom. A gente vai disponibilizar no Instagram em breve aí para vocês, né, nas nossas redes, para vocês terem acesso. E a gente falou um pouco mais sobre isso. Mas agora, então, eu vou tentar dar uma resumida. Os três, né? As três categorias aí, mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado, são bem diferentes em seus objetivos, duração, público-alvo, é tudo bem diferente uma coisa da outra. Então, vou primeiro começar falando um pouco da diferença entre o que seria o acadêmico e o profissional, né? Então, no pacote acadêmico, entendam que eu estou falando do mestrado acadêmico e do doutorado acadêmico. A Ampec está aqui. A Ampec está para entrada nos cursos acadêmicos. Uma outra possibilidade seriam os cursos profissionais, né? Que seria, por exemplo, um mestrado profissional em economia, né? Os mestrados profissionais, eles são bem aplicados. Eles são feitos exatamente para quem está inserido no mercado de trabalho se qualificar um pouco mais, conhecer um pouco mais de uma outra área. Então, tudo a respeito desse mestrado combina com alguém que está no mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque, bom, as aulas geralmente são em horários compatíveis com a pessoa que está trabalhando. Então, ou é à noite, ou então é de fim de semana. A carga de matérias é menor, a carga de aulas é menor, até mesmo a exigência de leitura, de preparo para as aulas, até mesmo para as provas, assim. É muito comum ter provas com consulta, para o cara não ter que ficar perdendo tempo decorando passagens, decorando, né, ou memorizando muitas coisas. Então, é feito para alguém que está trabalhando e quer se especializar. E eles são pagos, geralmente bem pagos, inclusive. Então, são cursos que a gente tem que pagar para fazer, né? Então, esse é o mestrado profissional. Aí, o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico, eles são bem diferentes. Principalmente em economia, bem diferentes mesmo. Porque eles têm uma carga de matérias grande. Então, no mestrado, para vocês terem ideia, você fica um ano inteiro tendo matéria quase que em tempo integral, digamos assim, né? Não é que você vai ficar o dia inteiro tendo aula, mas geralmente você tem aula por um período e é esperado que você gaste o outro período estudando. É necessário, inclusive. Então, você tem uma dedicação de tempo, né, que praticamente te impede de fazer outras coisas enquanto você está fazendo mestrado, né? Tem gente que sempre pergunta, né, Douglas, dá para trabalhar enquanto faz o mestrado? É muito difícil trabalhar enquanto você faz o mestrado, principalmente no começo, enquanto você está fazendo matéria. Porque isso vai prejudicar o seu desempenho. E a ideia de quem faz mestrado é, de fato, né, principalmente mestrado acadêmico, é de fato aproveitar aquilo, né, se qualificar bastante, tá ligado com o objetivo, né, daquele curso. Então, não é aconselhado trabalhar, a gente entende que renda é necessário, é claro que a gente entende. Então, existem algumas formas de você ganhar dinheiro dentro das instituições de mestrado, dando monitorias, dando assistência de pesquisa, que não ficam. É um tipo de trabalho, é claro, mas não é um trabalho tão né, exigente como uma CLT 40 horas ou coisa assim, e que permite, né, que você ganhe um pouquinho mais de renda, mas de fato tem que ter em mente que naquele tempo o foco tem que ser o mestrado, né, Douglas? Dá um trabalhinho o mestrado, assim, você estuda bastante, você tem que se dedicar bastante, e geralmente é para isso que a gente está lá, né? A gente faz aquilo porque a gente quer estudar, a gente quer aprender aquele conteúdo, né? E o jeito que o conteúdo chega para a gente também é muito diferente do que no mestrado profissional. Não é um conteúdo tão aplicado, entende? É uma coisa mais teórica mesmo. Então, para quem é da economia, a gente vai continuar tendo, né? Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo, vai continuar tendo micro, macro, matemática, estatística, mas mais aprofundado, sabe? Então, não é um curso aplicado ao mercado de trabalho, como seria o mestrado profissional. É um curso mais teórico, sim.
mas que felizmente ele é muito reconhecido no mercado de trabalho, né? Isso é uma exceção da economia, assim, é uma das poucas áreas que isso é verdade. O mestrado acadêmico tem um reconhecimento financeiro e é quase uma exigência para muitos tipos de cargo que trabalham com pesquisa, que trabalham com modelagem. Precisa ter mestrado acadêmico para chegar em alguns tipos de posição como economista no mercado. Por isso que ele é tão legal, assim, porque ele não só forma, como ele também abre portas, né? E abre portas até no mercado de trabalho mesmo. Então, você não precisa querer ser um acadêmico para fazer mestrado acadêmico, né? O doutorado já não é exatamente assim. Então, por quê? Porque o doutorado não necessariamente abre muitas portas no mercado de trabalho. Não necessariamente. Tem alguns cargos que sim. Por exemplo, economistas-chefes costumam ter o doutorado, né? Mas talvez o cara tenha parado como economista-chefe, mesmo vindo da academia, né? São cargos que não são tão lineares, geralmente, né, a ascensão. Então, é difícil de generalizar. Mas é mais frequente que quem faz doutorado tenha uma ambição de trabalhar com pesquisa, pelo menos. O cara não precisa necessariamente querer ser um acadêmico, de vou estar associado a uma universidade, vou ser professor. Mas, geralmente, ele já quer, pelo menos, pesquisar. Então, essas seriam as principais diferenças entre esses três grupos, né? O profissional, ele é um curso pago e que a gente consegue associar ao momento que você está trabalhando, ainda inserido no mercado de trabalho. Os cursos acadêmicos, seja mestrado e doutorado, eles não são pagos, eles exigem uma dedicação e tem a possibilidade de você receber uma bolsa para fazer, né? Então, mesmo em instituições privadas, muita gente não sabe disso, você não paga o curso, tá? Nunca é pago. Mas você pode inclusive receber uma ajuda de custo, não é uma fortuna, mas já dá uma ajudinha aí para pagar as contas. E aí tem essa intenção de pelo menos desenvolver um pouquinho mais de pesquisa. O mestrado, depois do mestrado, não é óbvio para onde você vai. Você pode ir para o mercado de trabalho, você pode continuar na academia, você pode fazer meio que de tudo. No doutorado, na verdade, também, mas é um pouco mais frequente que as pessoas acabem indo para pesquisa, né? Pode ser no mercado, pode ser na academia, mas para pesquisa geralmente. Faltou alguma coisa aí, Douglas? Não, faz tudo muito bom, né? Tem vídeos aí nossos que vão ser disponibilizados, que a gente vai falar mais sobre isso. Aí faz todo sentido o nome do doutorado não ser muito assim para ir para o mercado de trabalho. São 5 anos que você está gastando na academia, é muito tempo. O mestrado é uma coisinha a mais ali, há 2 anos você tirou seu título de mestrado e abre muitas portas ali no mercado de trabalho, né? O doutorado é um pouquinho demais, assim, para ficar afastado do mercado de trabalho, né? Mas mesmo assim não é impossível, né? Então, Sim. eu gosto dessa trajetória de economia porque dá pra você mudar de ideia várias vezes. Então você nunca parece que você tomou uma decisão que, nossa, fechou as portas anteriores. Só torna as coisas mais ou menos óbvias, né? Mas é bem interessante. Bom, vou passar para a nossa próxima pergunta aqui. Ó, essa daqui também é legal, Douglas, vou mandar pra você. Quando devo começar a estudar para Ampec? Isso sempre. E aí, já emendando, 1 ano é o bastante para tirar o atraso mesmo de uma base fraca? Esse é o tipo de pergunta que é extremamente difícil responder, porque a gente tem que responder de uma forma um pouco mais genérica, como se funcionasse para todo mundo. E essa pergunta não vai ser uma resposta única para todo mundo, impossível, assim, né? Quanto que eu preciso dar para um PEC? Depende de cada um, né? Daí, mas e se eu tive uma base mais fraca, né? Daí, ainda assim, dá para fazer em 1 ano ou tem que fazer em mais? Também depende, né? Então, depende do quanto que você vai estudar, depende, né? O quanto que você vai ter de disponibilidade, quanto que você vai dar o gás mesmo, o como que você absorve a matéria, como que é o seu processo de aprendizado, né? Essas coisas a gente ajuda vocês, tá? Ao longo do curso. A gente vai ter conversas, né? Tanto em grupo quanto individuais, para tentar melhorar né? Como que você absorve o conteúdo e você anda bem. Mas aí você também vai ter que sentar para estudar, vai ter que ter uma rotina, né? É um hábito. O que vai depender muito também da resposta, se vai ser suficiente ou não, vai ser o seu objetivo. Se você quiser passar em primeiro lugar na Ampec, vai ser super difícil. Vai ser possível em 1 ano você sair de uma base mais fraca e ser o primeiro lugar na Ampec? Vai ser bem desafiador, porque é bem desafiador para qualquer um, na verdade, daí, né? Então, passar entre os primeiros realmente seria um objetivo muito desafiador para qualquer um. Né? Mas agora, é possível sair de uma base mais fraca e conseguir uma classificação para entrar em qualquer um dos centros? Né? Por exemplo, entrar na PUC do Rio, na GV de São Paulo, do Rio, na USP, né? Mesmo essas que são bem concorridas,
mesmo assim é possível, é possível, vai depender muito de você mesmo. Eu tendo a acreditar no potencial de todo mundo. Eu acho que realmente em um ano é possível. É fácil? Não é fácil para ninguém, na verdade, tá? Mesmo para quem tem uma base maior. Uma coisa que tem que entender é que um ano é bastante tempo até. É mais tempo do que parece. Em termos de conteúdo, é bastante tempo. O que, que você precisa nesse tempo? Você precisa ter uma rotina que faça você avançar bem. Tá? Você tem uma rotina que avança bem, você está aprendendo bem, você tem disciplina, está avançando, em um ano você consegue. Né? A gente vê vários casos assim, né, Gabi? Vários casos que Muito. começaram com pouca base, pouco conteúdo, assim, no início do ano, e passaram super bem ali na Ampec. É. Os últimos 2 anos são cheios de, felizmente, né? Cheios de histórias anedóticas desse tipo, assim. Pessoas que, nas primeiras perguntas que nos faziam nos fóruns, né, as primeiras interações, a gente olhava e falava, nossa, olha, a pessoa tem bastante dificuldade, nossa, olha, vai ser difícil. Mas aí você vê uma ascensão, sabe? Quão melhor a pessoa ficou ali num curto espaço de tempo Uhum. estudando, as perguntas vão ficando mais interessantes, mais desafiadoras, mais. Nossa, e a gente viu muitos casos assim, né? Não, obviamente não vou dar nomes, mas pessoas que vieram dos locais mais improváveis, com bases das, né, mais diversas possíveis, e chegaram aí nas top 4, né? Que é o que a gente sempre fala. No último ano, a gente teve o quê? 38, né? Classificados entre os 100 primeiros. E nesses 38 tem tudo que vocês possam imaginar. Gente de base muito boa, que estudou a vida inteira e que sempre foi ótimo aluno, perfeito, passou muito bem. Gente que não levou a faculdade tão a sério, fez economia, não levou a faculdade tão a sério, deu um gás no final e passou bem. Gente que não fez economia, teve gente do direito passando super bem entre os primeiros classificados, sabe? E eu tô falando do direito, não é porque não teve matemática, não teve estatística durante anos, né? Então, não tinha uma vantagem relativa ali, né? É claro que quem vem, por exemplo, da engenharia, que nem o Douglas, também tem que aprender macro, tem que aprender micro. Mas como matemática e estatística costuma ser, né, calcanhar de Aquiles, principalmente matemática de todo mundo, pelo menos a pessoa que fez engenharia tem essa área aí mais garantida, né? Gente, direito, sabe? Passando super bem. A pessoa teve que relembrar quase tudo aí, tanto de ensino médio, né? Imagina a pessoa 4, 5 anos aí sem ver nada de matemática, de Uhum. repente fazer uma prova igual a Ampec e passou super bem, né? Então, várias histórias, né, Douglas, de pessoas Uhum. com diferentes bases, diferentes formações, mas que usando o método direitinho e com disciplina, que é o principal, conseguiu passar né, até passar melhor do que esperava muitas vezes, né? Passar melhor do que achava que ia passar, né? É muito legal isso, né, Gabi? Porque a gente vê o aluno assim, se É, espantando o quão bem que ele tá, assim, né? Mas é o aluno que se esforça muito, que exato. estuda muito, é dedicado, né? Então, de novo, É, um ano é bastante tempo. Mas você tem é, que aproveitar esse um ano dia a dia, estudar, ter a sua rotina de estudos. A cada dia é. se perguntar, né? Ou a cada semana, pelo menos, ver como que está o seu avanço, né? Ver o que pode fazer para melhorar, conversar com a gente, se for o caso, né? Se tiver alguma dúvida de o que eu tenho que fazer aqui, não está andando tão legal. Então, pro aluno Exato. que aproveita o curso, ele deslancha assim, não importa É, se inicialmente ele tinha uma base mais fraca. Isso é muito legal. é. Tem que se despir do ego também, sabe? Assim, não ter medo de arriscar, de fazer questão e errar, de ir mal em prova, de reanalisar a estratégia. Tem que se despir daquele, sair um pouquinho do seu círculo de conforto, assim, se expor. O aluno que dá a cara a tapa e se expõe, né? Aproveita todas as oportunidades de se testar, vai muito longe. E isso é Uhum. quase que independente da base. É claro que a sua base vai determinar o quanto que você vai precisar estudar, mas tem gente que tem uma base ótima e aí acaba se protegendo tanto no processo de estudar para Ampec e depois nem vai tão bem assim, porque perdeu ótimas oportunidades de descobrir pontos que tinha a melhorar, estratégia de prova que não era tão boa, que não era tão adequada. Então, é isso, é um método, né, adequado, uma coisa organizada, disciplina e se jogar, né? Se jogar para se expor, fazer prova, receber nota que não é tão boa, se despira aí do ego de quero sempre bem, né? Uma coisa legal é que esse tipo de comportamento é uma coisa que não vai ajudar só para um PEC, vai ajudar para sempre, né? Vai ajudar no mestrado, no doutorado, se fizer, vai no mercado de trabalho, qualquer coisa que queira aprender. Então, isso é uma Para a coisa muito, vida, exato. muito legal. Uhum. É. E conta pra gente, Douglas, um pouquinho do curso, assim, nosso sucesso, né? A gente tá falando aqui que a gente dá conta do recado, mas conta um pouquinho de como é a metodologia, né? Das partes do curso. Uhum.
Só para começar, né? Não, qual que é o segredo, né, de a gente estar tão bem assim, né? É, não, o segredo, na verdade, não é segredo, é lógico que não é, mas é a nossa equipe, né, Gabi? Assim, é o que a gente constrói, não é o nosso material, não é a metodologia em si, mas assim, a nossa equipe é o que a gente busca, né? Então, a gente vai atrás do que vai ser o melhor, assim, faz parte do que a gente acredita, né? Então, se a gente não perceber que não está o melhor, a gente vai melhorar. E a gente faz isso a cada ano, a gente está sempre melhorando, né? Então, esse é o principal. A gente vai fazer o que for necessário, assim, né? Fala aí, Gabi. Teve um feedback legal que a gente recebeu esse ano. Um rapaz mandou pra gente um áudio e ele falou umas palavras que eu achei muito legais, assim. Ele falou assim: a gente no cursinho sente que vocês se importam com a gente. E a gente se importa mesmo. E não é um se importo piegas, assim, é um se importa de eu quero que você passe, eu quero que você vá bem, eu quero que você realize seu sonho aí. É real, assim, a gente realmente se esforça muito para que o sonho de cada um aí de passar no mestrado, de se torne realidade, né? Em vários momentos, né, a gente faz isso. Ligado a isso, ontem eu conversei com um aluno nosso, né, que Uhum. ele fez nesse ano, mas ele já fez pensando no ano que vem, assim, né? E daí ele falou comigo assim, "Cara, a gente tá, é o quê? Dia 13 de dezembro você tá falando comigo, né? Não tem problema nenhum, assim, porque Nenhum, é. pra mim isso tem um valor pra mim, assim, pessoalmente, né? O você Uhum. tá bem ali. Isso é verdade, assim mesmo, né? Como faz parte da nossa missão de verdade. Então a gente vai fazer o que for É, preciso. Então, essa é a principal característica que eu acho que é o do cursinho. é. Então, não é, né, a estrutura, não sei o quê. É lógico que, como uma consequência disso, a gente pensa muito bem em todo o resto que precisa. Então, por exemplo, a estrutura. A estrutura é legal, vamos ver o que tem no conteúdo do curso. Deixar bem claro, o objetivo do curso é fazer você passar na Ampec. Se você quer Ampec, você vai passar na Ampec. Tá, o que precisa para passar na Ampec? Você precisa estar sabendo fazer o exame da Ampec, meio óbvio, né? E o que você precisa para estar conseguindo resolver a prova da Ampec? Você precisa saber fazer questões do tipo da Ampec. Né? É. Mas assim, só como que você resolve questões se você não souber o conteúdo? Então você precisa de conteúdo também. Você precisa de algumas aulas, né? Então é meio de trás para frente, como se fosse. Você quer fazer a prova, então você precisa saber fazer questões, você precisa saber o conteúdo. Mas não é assim, vamos ficar aqui vendo um monte de livro, aulas longas, para talvez um dia fazer o exercício, né? Esse segundo passo. É. Né? Eu acho que todo mundo já teve a impressão de, caramba, eu estudei o livro inteiro aqui, vi 2 horas de aula e não consigo fazer a questão. Não é Exato. normal, faz parte, é assim mesmo. Então, assim, não, vamos fazer de uma forma um pouquinho, né? Um pouquinho mais eficiente, né? Um pouquinho mais direta ali, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, fazer a prova da Ampec. Tá, então preciso saber resolver exercício, então preciso ter o conteúdo para resolver esse exercício. A gente vai dar o conteúdo como se fosse de uma forma rápida, prática, para você resolver o exercício. O legal é que, como eu falei, às vezes você tem uma aula gigantesca e mesmo assim você não vai conseguir resolver o exercício. O exercício, na verdade, ele faz parte do aprendizado para você entender a aula. Né? Então, ó, dessas 3 etapas aqui, né, tipo, fazer a prova, fazer exercícios e aprender o conteúdo, mesmo nesse de aprender o conteúdo, já tem exercícios misturados, é o que a gente chama de aprendendo. São aulas curtas, mas focadas para logo depois você resolver exercícios, e são exercícios numa ordem didática. Isso é extremamente importante. Você não vai, assim, nunca vi essa matéria, daí eu vi pela primeira vez com 15 minutos de aula, e daí agora eu tenho que encarar essa questão que ninguém naquele ano fez. Assim, vai super difícil a questão. Não, esquece, não vai ser isso. Você vai ter a questão num primeiro nível, né? E vai ser normal não conseguir resolver mesmo assim, porque faz parte do aprendizado, né? É difícil aplicar um negócio de começo. Mas aquela questão, daí você vai atrás da solução, vai estar explicado direitinho, ela vai te ajudar a entender o conteúdo. Daí você vai para a próxima questão, um pouquinho mais difícil, talvez, né? Ir atrás de entender ela vai te ajudar a entender o conteúdo de novo, né? Então, esse é o aprendendo nosso, né? É o aprender o conteúdo. Né? É aprendendo no gerúndio, assim, porque é um processo, né? É um processo que é bem duradouro, assim, né? Ele é longo. Né? Então, já é aprendendo fazendo questões. Isso é uma coisa muito legal. As questões te ajudam a entender o conteúdo em si. Então, essa é a primeira parte do Dia um curso.
já está fazendo questão da PEC. É isso aí. Isso, primeiro dia de que você acessar o curso vai estar resolvendo prova da PEC, vai estar resolvendo questão lá. Aí isso é uma coisa até que anima, né, o pessoal, motiva assim também. Uhum. Então, porque daí a gente usa questões são importantes para aprender o conteúdo, mas mais do isso independente se fosse para Ampec ou não. Para Unpack, é importante que seja a questão da Unpack, porque daí você se acostuma com o estilo do jeito que cai na prova, né? Então, para aprendizado, sempre questão é importante, mas ali para Unpack em específico é já para acostumar com a linguagem, Entendi. né? É. Tá, passou o aprendendo, aprendeu os conteúdos ali, né? Pegou a base. Daí é o segundo ponto, né? Tem que saber resolver questões. Porque não é só aprendendo que você tá super craque em resolver uma questão atrás da outra, questões mais difíceis, misturadas de assunto. Não, não é trivial esse segundo passo, mesmo depois de ter aprendido o conteúdo. Então, esse segundo passo são listas de exercícios, né? Não são listas jogadas também, né? São listas assim preparadas para você, para o seu momento. Então a gente entende que heterogeneidade de alunos, né? Tem alunos que têm objetivos diferentes, têm bases diferentes. Então a gente também vai separar a lista, né? Ó, dependendo do que você quer, você vai fazer essa lista, não vai fazer essa. Dependendo do que você quer, você vai fazer as duas, né? É, E mesmo a questão do conteúdo também, né, Gabi? A gente leva em consideração também que tem assuntos que são muito raros ou são muito difíceis. Não faz sentido não todo vale a mundo. pena? Não vale a pena. Então, vamos jogar com material complementar. Quem quiser muito, quem realmente está brigando ali para passar entre os primeiros lugares, porque né, tem a ambição de passar na PUC Rio, por exemplo, né, daí vai ver os materiais complementares. Mas, Vai se pô, ajudar, né? e se É, você, mesmo pra, né, se você não tem essa ambição assim, e não precisa ter essa ambição, porque tem muitos centros de características diferentes que são muito bons. Então, assim, não é para você algumas coisas, né? Esse material complementar você pode deixar para lá. Então tá, listas também, pensando no como as pessoas são diferentes ali, e simulado. O que é o simulado? É realmente o ponto em que você fala, estou fazendo a prova da Ampec. Então são é. 4 simulados autorais, né? Para você ver, né, questões que você não resolveu antes, não estava no curso antes, né? Para ter a sensação realmente de estar lá fazendo a prova da Ampec. É puxado porque a Ampec é puxada. Então tem que ser puxado, Tem que ser. né? Então, e além disso, né, esse simulado realmente vai ser igual para todo mundo. Porque a prova do Unpack é igual para todo mundo. Então não é dependendo do seu objetivo. O simulado vai ser muito puxado. Mas às vezes, daí o seu objetivo é assim: eu não preciso tirar 10 nesse simulado de 15, né? Mas eu Uhum. preciso encontrar os 5 pontos que eu. Né? De repente, os 5 pontos para mim seria interessante. E não é trivial você encontrar 5 pontos em 15 várias vezes. Então é É. E a importantíssimo o último estratégia, ponto. né? E a estratégia, porque a menor parte de nós está acostumada a fazer uma prova verdadeira ou falsa, como errada, anulando uma certa. Poucas Uhum. pessoas têm esse costume. Então tem uma estratégia envolvida, tem uma estratégia de percepção da sua certeza, da sua probabilidade de acertar aquele item. Então é mais do que saber ou não a matéria, assim. É uma prova perigosa de você ir, na prova da Ampec, em geral, é perigosa de você ir no mais ou menos. Porque aí você confunde já ouvi falar disso com eu sei a resposta desse item. Então, treinar né, com os simulados é essencial para É. colocar a cara a tapa. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei lá atrás, né? De se tirar do ego e falar, vamos ver como é que eu tô. E provavelmente a gente faz os simulados bem antes, né? O primeiro simulado é bem antes da prova, para dar tempo mesmo de descobrir que a estratégia está ruim, descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? De reordenar aí a casa, né? Uhum. Repaginar os seus É, estudos. Né? realmente, não é algo trivial sair do. Estou conseguindo fazer todos os exercícios da Ampec passada, estou conseguindo fazer uma prova no estilo da Ampec. Não é nem um pouco trivial esse pulo, e é por isso que precisa de muito treino, ver a estratégia. E isso é uma coisa muito importante ali. E a gente é legal quando o aluno pega o jeito de fazer a prova, a gente vê ele dando um salto na nota, assim. Às vezes ele sabe muito e a nota ainda está baixa no simulado, né? Uhum, Acontece. uhum. Muito, muito, acontece muito mesmo. Legal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Qual contato teremos com os professores? Alguma aula síncrona? E as dúvidas que tivermos? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Acho que inclusive esses dias, acho que a gente recebeu aqui pelo direct uma pergunta de vocês vão voltar para o presencial ano que vem?
E aí acho que é legal dizer que, na verdade, a criação do nosso cursinho acabou, né, coincidindo aí com o fim do mundo, né, praticamente. E aí todo mundo foi pro online, mas o nosso curso, ele sempre foi online, ele foi desenhado para ser online. E eu acho que isso é muito importante, porque ele não é uma adaptação, ele não é um presencial que foi adaptado para online, não é isso. A gente pensou a metodologia, a gente pensou a experiência de vocês como alunos, pensando num curso online, né? Então, por que isso é importante para a gente? Por que a gente acredita que esse online é importante, né? Porque online, você vai no ritmo que você puder, você encaixa com as suas outras atribuições, né? Cada um tem uma vida, então vai ter gente que vai ter um estudo ali todos os dias, vai ter gente que vai estudar 3 vezes na semana, vai ter gente que vai estudar, né, só de noite, vai ter gente que vai estudar de manhã, e aí o online se adapta muito melhor a isso. A diferença de bases, então, se você é muito bom em alguma matéria, você vai assistir os vídeos numa velocidade maior, você vai passar mais rápido para aquele conteúdo. Se você tem mais dificuldade, você vai assistir o mesmo vídeo várias vezes. O online, ele abre essa possibilidade que está muito ligada à nossa missão, né? Levar cada pessoa no nível que ela tiver para onde ela quiser ir. Então, a gente sempre, né, foi desenhado para ser um curso online. Mas a gente entende que essa é uma preocupação de muita gente, a gente acha válido, a gente também tinha, né? A gente não perde interação quando faz um curso 100% online, então a gente também, obviamente, incluiu coisas no curso para dar conta dessa potencial deficiência que seria do online e que, na verdade, eu acho que torna o nosso curso muito bom, porque ele tem o melhor dos mundos, de todos os mundos, né? Então ele tem essa praticidade de um curso online, da velocidade, de pular, de cada um fazer a sua rotina, e a gente incluiu elementos que fazem com que vocês consigam interagir com a gente, que a gente consiga formar vocês, né, preparar vocês para a Ampec, para além das questões, especificamente, né, para além do conteúdo, pensando na preparação psicológica, na preparação emocional, que é super importante, na preparação, sabe, alinhar as expectativas e tudo mais. Então, quais são as ferramentas que a gente tem? A gente não tem aulas síncronas, então o conteúdo mesmo, por uma filosofia nossa, tá todo lá online, gravado, e cada um vai ver da forma que couber na rotina de cada um, na velocidade que cada um precisar. Mas a gente tem algumas formas de interação com vocês. Então, a gente tem lives que a gente faz, né, pelo Zoom, normalmente, por uma plataforma qualquer. Todos os alunos são convidados e, geralmente, um ou mais professores tocam essa conversa com temas específicos. Então, o Douglas quer falar para a gente sobre como mandar bem na prova de matemática. Tem umas dicas lá. Então, ele grava uma live, né, faz um horário para todo mundo ir lá e conversar com o Douglas sobre isso. Eu fiz ano passado, por exemplo, uma para falar um pouco da preparação emocional para a prova. Então, as armadilhas, né, emocionais que a gente cai quando a gente está estudando. E aí, pronto, um grupinho de pessoas, um tema específico com um ou mais professores para discutir aqui. Isso é uma das interações que a gente costuma ter. Às vezes tem uma ou duas por mês. Não é uma grade muito rígida, mas só para vocês terem noção. E aí é em grupo, né? Então, uma interação em grupo que é até legal, porque os alunos mesmo começam a interagir entre eles. Outro tipo de interação que a gente tem são as mentorias, que eu acho ótimas, assim, é uma das minhas partes favoritas do curso. As mentorias, elas são individuais, então vocês, né, os alunos podem marcar com cada um dos professores, com quem eles quiserem, a gente disponibiliza a nossa agenda com vários horários disponíveis, e vocês marcam. Eu quero falar com a Gabi, então, sei lá, no dia 12 às 10 da manhã. E aí a gente vai se encontrar, né, online, obviamente, por algum link de alguma dessas plataformas, e a gente conversa, normalmente por uma meia hora, em que você fala quais são as suas aflições, em que centro você quer passar, como que está indo seus estudos, a gente ajuda vocês em vários aspectos. Então, estratégias de estudo, como organizar o cronograma, quão atrasado você está, técnicas mesmo de estudo. Às vezes é muito comum a gente, né, vocês chegarem nessa época de estudo para a Ampec sem nem ter parado muito tempo para pensar em como será que é melhor eu estudar. Qual tipo de memória é bom para mim? Como eu faço para gravar alguma coisa? Será que eu escrevo? Será que eu leio? Será que eu escrevo e leio? Será que eu falo alto? Então, a gente ajuda um pouco nessas técnicas. A gente analisa como é que vocês estão indo no curso. A gente dá dicas. A gente fala dos centros, sobre a nossa experiência com os centros. Muita gente vem, eu fiz, por exemplo, mestrado em Ribeirão Preto. Marca comigo para saber como foi minha experiência em Ribeirão Preto. E aí eu converso, né? O Maus, ele está fazendo, né? Que é o nosso outro professor, né, e sócio, que é o professor de macro, ele está fazendo PhD nos Estados Unidos. Aí tem alguma dúvida de PhD, marca às vezes para falar com o Maus, né?
A mesma coisa com Liz e Douglas sobre, não vim da economia, estou tendo tal dificuldade de adaptação. Vamos conversar. E a gente vai fazendo acompanhamentos, dá para marcar várias reuniões ao longo do ano, individuais, com o professor que você quiser, para ir acompanhando, vendo o seu desempenho. Então, isso é muito legal. Eu acho que é um momento assim particular, né, de um aluno ou um professor, o que ele tiver mais afinidade, para tirar dúvidas da vida, assim, tirar dúvidas do processo da Ampec, não da matéria em si, sabe? Porque isso é mais fácil. Mas e as dúvidas da matéria, né? Com certeza elas existem. Para isso a gente tem um fórum. A gente acha muito importante a existência de um jeito de vocês tirarem dúvida, mas a gente queria que fosse o jeito mais eficiente possível. Pela nossa experiência de vida, nem sempre, né? Por exemplo, na faculdade, né? Vou numa monitoria. Aí você fica lá um tempão na monitoria, às vezes, para ver 5 minutos, que era o que te importava, você ficou lá 2 horas. Isso não é exatamente eficiente. Então, talvez não seja a melhor estratégia sempre, né? A monitoria. O que a gente pensou, então? Um fórum de dúvidas. E aí já tem nesse fórum o acumulado, o estoque dos últimos 2 anos de curso. As dúvidas todas feitas. Então, é muito comum que os alunos entrem no fórum e já algum aluno de um ano anterior já fez aquela pergunta. Já tem a nossa resposta, é a gente que responde. Maravilhosa lá, toda detalhadinha. Às vezes já matou a dúvida ali na hora. Não teve que esperar por um horário específico para falar com alguém. Ou se a dúvida é nova, ninguém nunca teve aquela pergunta, posta lá. Depois de alguns dias a gente responde, ou outro aluno responde. Cria essa interação, essa geração de conhecimento, né, que acaba transbordando para os demais. A dúvida de um quase sempre é a dúvida de outras pessoas. Então é assim, são esses 3 mecanismos, né, que a gente tem no curso: as conversas em grupo, as conversas individuais via mentoria e o fórum, né, que serve para exatamente a gente conseguir interagir e ter aí o que eu chamei de melhor dos mundos, né? Melhor do online, melhor do presencial, que é essa interação. É isso, Então, uma coisa que é muito legal do tirar dúvidas, né? A gente fala assim, o fórum é para tirar dúvidas. Parece que essa é a principal ferramenta de tirar dúvidas, mas na verdade mesmo, a principal ferramenta é que qualquer questão que você queira ver, tá na plataforma. Você vai lá, vai orar tal questão de matemática de tal ano, você vai lá, vai clicar e vai ter tanto escrito quanto em vídeo. Se for de matemática, vai estar lá eu explicando a solução. Então, fica um clique a solução das questões ali, né? E daí o fórum se você não conseguiu entender a solução escrita, a solução né, em vídeo que a gente proporciona para vocês, daí sim, vai lá no fórum e questiona, né? Isso aqui, eu não entendi essa parte, eu não entendi essa parte do vídeo. Então o fórum, na verdade, já é um outro, né? Já é um reserva, como se fosse, é um plano B para tirar dúvida, né? Isso é uma coisa muito legal. Porque você não trava, né, no seu estudo. Você tá lá assim, putz, não consigo fazer essa questão. Não é mandar e esperar, ou esperar uma possível monitoria, né? Não, vai lá, clica no botão, beleza, entendi, vou para a próxima. Então ele já flui o seu estudo, né? Isso é uma coisa que faz muita diferença. Faz muita diferença. E que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? De deixar o curso personalizável, né? A pessoa vai navegando e vai assistindo os vídeos que ela precisa assistir, né? Para tirar as dúvidas que ela tem. Se ela entendeu o exercício, enfim, tá com menos tempo, às vezes não vê o vídeo, né? Ou vê o vídeo mais rapidinho, né? Agora, se a pessoa tem mais dificuldade, às vezes vê o vídeo até mais que uma vez. Eu não sei se eles conseguiram perceber, né? Porque acho que é muito difícil até transmitir em palavras tudo que tem no curso, mas tem muito material, né? Douglas estava falando ali, todas as aulas, todos os exercícios, a gente tem mais de 10 anos, com certeza, de questões da Ampec, resolvidas em texto, né? Resolvidas em vídeo, então é muito material. Uma pergunta que fizeram pra gente, Douglas, é se precisa de algum material extra. Os livrinhos com as respostas, alguma bibliografia, além de tudo isso aí que a gente está falando, precisa comprar aí coisas a mais? Não. Já tem muita coisa, já tem muita coisa. E de novo, tem coisa que é focado para Ampec. Não é um livro que ele é feito, por exemplo, para graduação, e daí a Ampec colocou como bibliografia, mas aquele livro não foi feito para Ampec. Não, nosso curso foi feito para Ampec. De novo, o objetivo do curso, né? Foco na prova, simplificar todo o caminho de vocês, dar a solução completa. E dar a solução completa é dar os materiais adequados, né? E dar não só os materiais adequados, mas todo o entorno, assim. Então, não precisa de livrinho de solução de exercícios. Uma coisa sobre soluções de exercícios, né? Eles são soluções de exercício, né? Não são explicações da solução, né?
Uma coisa é você só resolver. Eu vou lá e resolvo aqui, ó, em 3 linhas eu resolvo o exercício, ó, se vira para entender. Não, isso é uma solução. O que a gente tem é, eu não, estou te ensinando. Então, eu vou explicar a ideia por trás, né, o porquê que faz sentido raciocinar dessa forma. Então, mais do que solução de exercício, a gente tem resolução, a gente tem explicação dos exercícios. É, Isso faz com que facilite o seu aprendizado, né, aprendizado da matéria, através de questões. Então facilita é. muito, isso acaba sendo muito, muito legal. Então não precisa de nada. Nossos alunos não usam nada em geral, não usam nada além do curso. Esse ano a gente teve a gente teve a felicidade de ter o primeiro lugar da Ampec, ele deixou bem claro assim pra gente, colocou um depoimento até. Só usei o cursinho simples, né? Sim. Ano passado, o nosso melhor classificado também falou a mesma coisa, só usou o cursinho simples, mais nada. E realmente, né, a ideia era simplificar. Para simplificar, tem que dar a solução completa. E é o que a gente tá fazendo aqui. Não é à toa o nome, né, do curso, né? A gente sempre É quis, né, simples. sempre teve essa ideia por trás. É. E mesmo nessa coisa de, talvez eu precise de um material extra, geralmente a gente já pensou nisso. Então, se a gente acha que tem a possibilidade de alguém precisar de alguma coisa extra, provavelmente já está no curso. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem um módulo de matemática básica. Por que tem um módulo de matemática básica? Porque nem nisso a gente gostaria que vocês perdessem tanto tempo de, nossa, faz um tempo que eu não vejo matemática, ou então eu não sou tão boa nisso. Douglas colocou uma parte inteira do curso lá de matemática básica para relembrar as coisas quase que de ensino médio ali, para conseguir entrar no curso de matemática melhor, né? Ah, não, eu estou muito bem no curso, eu estou aí, quero brigar pelos primeiros lugares. Quase todas as disciplinas, acho que todas, têm materiais a mais avançados no material complementar. Coisas que é um tópico ou outro, que talvez caia, que não vale a pena todo mundo fazer, mas que aquela pessoa que está brigando por uma classificação boa, talvez valha a pena fazer, né? E a gente vai orientando, até nas conversas de mentoria, para ir, né, lapidando aí, praticamente a gente vai ajudando vocês a navegar o nosso curso. E como a gente disse, tem esse objetivo aí ambicioso de servir a todos os objetivos possíveis, né? Tem que consumi-lo de uma forma diferente, levemente diferente. A gente vai ajudando nessas decisões. Mas tem muito material e não precisa se preocupar com isso, gente. Vocês não vão usar nada além do curso, com certeza. Com certeza. Uhum. Não precisa, né, É. Douglas? Não, ele foi feito realmente para simplificar. É tudo ali. Não tem aquele, sabe, quando normalmente você assiste a aula e depois você se vira no estudo em casa. Não, o seu estudo fora da aula também é com a gente, também vai estar É, acompanhado com a gente, com a lista né, resolvida, não sei o quê. Então vai ter todo o acompanhamento no curso, realmente toda a trajetória, todos os aspectos. Então, assim, a gente está muito feliz com todo que a gente tem no curso, né? Gabi, você comentou que você gosta muito das mentorias, assim, mas gosto. algum aspecto que, né, isso você falou que realmente Falou. achou muito legal, mas alguma coisa que você acha super legal do curso? Ah, tem. Acho que a gente não comentou. Tem o relatório, né? O relatório da Alice. A Alice criou para a gente um relatório que é o relatório de desempenho nos simulados, né? Então, depois que vocês fazem os simulados, chega para vocês, né, um relatório que é lindo, assim, é muito bom, que traz todas as informações relativas e absolutas do seu desempenho na prova e que é uma ferramenta ele acho que tem 6 páginas, gente, 5 páginas, é tipo um absurdo, mas é bem grande, assim, bem detalhado com vários gráficos, várias informações como o tempo que você levou em cada questão, a variância de nota naquela questão, né? Média de pontuação naquele item, de que assunto era aquele item, e que é de uma forma visual, permite que a gente faça uma avaliação de como está a sua estratégia de prova, quantos itens você deixou em branco, se você respondeu em excesso, se você está demorando muito, se você está rápido demais, se você aproveitou o simulado para dar seu melhor. E aí acho que a duplinha mentoria com relatório é a minha favorita. Porque as mentorias, depois que chega o relatório, são as que eu mais gosto, porque eu acho que dá pra gente ajudar bastante mesmo. Ó, olha, sua estratégia tá ótima aqui, não tá tão boa aqui, refaz essa lista, volta nesse assunto, às vezes não aprendendo, né? Porque quando a gente faz isso, a pessoa já tá na terceira parte do curso, já tá simulando, né? Às vezes a gente fala, não, volta aqui no aprendendo, que vale a pena, acho que sobrou alguma coisa ali que você não entendeu tão bem nessa matéria, dá uma analisada. Acho que é a minha parte favorita, essa duplinha, assim, mentoria e simulado. Mentoria e os relatórios dos simulados. Acho que ficou muito Uhum. legal isso. Não, o Os alunos relatório aproveitam muito. o simulado é extremamente importante, mas o relatório do simulado é muito É, legal, é muito legal. Você comentou, né, mas só frisar de novo,
ele tem informação também do tempo que você gastou em cada questão. Isso é muito legal, porque daí a gente consegue ver que você gastou muito tempo nessa questão. Às vezes você tem que largar a mão, né? Não, não dá, cada questão vale a mesma coisa. Então, dá para ter esse tipo de coisa. E às vezes, fazendo a prova, a gente não percebe que gastou muito tempo, porque o tempo voa, assim, né? Então, isso é É, muito legal do relatório, né? E o simulado que é, permite gerar o relatório dali, né? Também. com certeza, com certeza. E você tá animado, Douglas, para esse ano? Nova Ah, turma? a cada ano a gente vai colocando coisinhas diferentes, assim, né? O primeiro ano era o ano de, né, putz, era o primeiro ano, Sim. então, não é só de ser o primeiro ano já é super especial. Esse ano a gente colocou várias coisas legais no curso, né? O legal é que, como a gente tem o grosso do curso, né, bem estruturado e feito, a gente consegue trabalhar em cima, né, do grosso do curso para fazer coisas melhores, né? Coisas a mais, assim. Então, esse ano a gente fez muito disso. Foi muito boa as coisas a mais que a gente fez, a gente gostou muito. E pro ano que vem tem mais, né, Gabi? A gente tá vendo melhorias Vai desde o tocar. meio do ano aí, mas eu acho que o principal mesmo aí de melhorias pro ano que vem, que a gente tá muito feliz, é o curso de Economia Brasileira. A gente não tinha Economia Brasileira até esse ano. Ano que vem a gente vai ter, né? Vai ser o professor Ariel, tá fazendo o doutorado lá fora, ele é muito bom, assim. E faz parte tem tudo a ver com a missão do nosso curso, né? Que a gente quer ajudar todo mundo. Quando a gente quer ajudar todo mundo, a gente precisa ter um curso de EB. Não dava para dar o curso de EB logo no começo, né? Porque tinha muita coisa acontecendo, né? Mas era uma coisa que de antes da primeira turma a gente queria ter no curso, né? É, que Ficou para o finalmente seu saiu do devido, papel, né? ficou para o seu devido tempo, né? Então um passinho de cada vez, né? Com calma ali. Mas no ano que vem a gente vai ter o curso de Economia Brasileira. Vai ser um curso diferente, então é bom todo mundo entender, Hum, porque Economia Brasileira é uma matéria muito diferente. Então, né, o método ali para um método que faz sentido para a prova da Ampec tem que ser diferente também. Mas vai ser muito legal, estou muito animado aí com o ano que vem, eu também. particularmente por causa desse curso de EB. Eu também tô. Eu vi aqui algumas perguntas que o pessoal mandou enquanto a gente estava falando. Vou jogar aqui uma para você, tá, Douglas, pra você responder. Uhum. Uma, ó. O Jardim Rodrigues ele perguntou e já acho que já está respondido. Quem vem de uma graduação em economia fraca, você tem condições de entrar num bom centro e receber bolsa? A resposta é sim. Bom método e disciplina, vai dar certo. Né, acho que a gente já enfatizou bastante. Aí tem um outro rapaz aqui, Zibiane, que falou que pretende fazer o mestrado, mas que a proficiência de inglês dele não é tão boa. Aí ele está perguntando o que a gente acha de postergar, descansar um pouco e começar o mestrado mais para frente. Qual a sua opinião sobre isso, Douglas? Bom, assim, o nível que precisa de inglês, né, para o mestrado, é um nível de leitura, né, Gabi, para conseguir consumir conteúdo. Então daí tem que ver né, o quão fraco o inglês é, né? Será que consegue se virar? E geralmente o conteúdo, né, acadêmico, ele tem uma linguagem acadêmica que é É, muito técnica, assim, mas não é um técnico difícil. Por exemplo, tem muita matemática no meio. São símbolos ali no meio. Então, às vezes, mesmo sem saber várias coisas, você consegue se virar bem. Então, precisa melhorar o inglês para fazer o mestrado? Eu acho que não. Mas com certeza o inglês vai ser muito importante para a carreira como um todo, né? Depois do mestrado, né? Abrir portas, isso é muito importante. O que você acha, é. Gabi? Eu acho também. Eu fiquei só preocupada com o uso da palavra proficiência. Você não precisa ser proficiente em Ah, inglês, é. sabe? Tipo, Uhum. realmente não, assim. Então, você precisa se virar. E aí foi o que o Douglas falou. Para a Ampec, a prova da Ampec não é super difícil em inglês. Tem inglês na prova, né, também. E alguns centros exigem ali uma nota mínima, mas a prova em si não é super complicada. Ela é mais uma prova quase que de interpretação de texto. Então, leitura, e é por isso que tem essa prova. Porque a maior parte dos livros textos no mestrado vão ser em inglês. Então, você tem que dar conta de entender um texto que você leia, né? Mas eu concordo com o que o Douglas disse. Assim, inglês é muito importante para a carreira como um todo, né? Se você for para academia, é super importante, porque todos os artigos vão ser em inglês, todas as apresentações vão ser em inglês. Se você for para o mercado de trabalho, também. Então, eu acho que inglês é uma coisa que vale a pena você investir, meio que independente da Ampec. Mas não necessariamente você precisa postergar a Ampec por Uhum. causa disso, pensando que o inglês vai ser um impeditivo, sabe? Aí eu acho que
eu acho que não precisa. Porque acho que pode ser mais assim, você comentou, né, ele comentou que talvez esteja cansado também, quer dar uma descansada, aí é uma outra questão, Uhum, né? Não estou na pegada do mestrado agora, então beleza, não faz. Mas também não usa o inglês como uma desculpa para não fazer, sabe? Porque não é uma coisa tão impeditiva assim. Abaixa aqueles aplicativos de 15 minutinhos por dia, sabe? Os aplicativos de aprender língua, já vai criando aí um vocabulário, já vai criando uma uhum, coisa para quebrar aquela barreira inicial da língua, que eu acho que é importante para você não fechar portas na sua vida por causa da língua. Mas eu não acho que necessariamente é um PEC, você precisa se uhum. preocupar com isso, assim, É. E para né? leitura, né, Gabi, de artigo, de bibliografia durante o mestrado, assim, a leitura você vai ver, não entendi essa palavra aqui, daí você vai lá e vai atrás. Então você vai aprendendo inglês também estudando. Eu senti que eu aprendi muito inglês durante o mestrado e doutorado, de ler muito Eu artigo, também. assim. É, Hum, eu também. Com certeza eu também. E você procura. E hoje em dia também tem muitos livros que até que têm suas contrapartes em português, assim. Então também, né, às vezes dá para, dependendo do centro que você tiver, às vezes usam, né, livros que tem em português. Tem muito. No mestrado é muito comum também o professor usar suas próprias notas de aula como livro. E aí, às vezes, ou é em inglês e é mais simples a linguagem, ou às vezes é em português mesmo, né? Então, não deixa isso te impedir. Mas se você estiver cansado e quiser dar um tempo a mais, ótimo. Dá um tempo, aproveita e aprende inglês. Depois entra aí no mestrado com mais, né, com mais folguinha. hum. A Neila fez uma pergunta aqui pra gente, se é possível dar aula tendo mestrado profissional. É possível sim dar aula tendo mestrado profissional. É, não é a coisa mais comum da gente ver, assim, tipo, a pessoa fez mestrado profissional e virou professor. Geralmente, quem é professor, tendo feito mestrado profissional, também é professor, não é apenas professor. Entende o que eu quero dizer? Então, a pessoa dá uma ou outra matéria, mas também está no mercado de trabalho, porque aí, na verdade, o que ela está oferecendo é mais é, não é só conhecimento, é também a vivência que ela tem no mercado de trabalho e tudo mais, que é muito valorizado em muitos cursos, né? O que eu te diria é que, se você sabe que você quer ser professor, quer ser professora, né, em nível universitário, eu acho que o caminho, né, acadêmico faz mais sentido que o profissional. Eu acho que ele vai abrir mais portas para você. Mas se você só gostaria de dar aula um dia, né, que é uma coisa mais assim, não é exatamente que eu quero ser professora, né, mas eu gostaria de poder dar aula, então sim, o mestrado profissional ele abre essa porta também. Com o mestrado profissional você pode dar aula também. É, mas é mais difícil essa ser a sua profissão, única profissão. É mais comum, pelo menos é o que eu observo, assim. Pessoas que pegam uma matéria ou outra para dar, às vezes em um curso de pós-graduação, num curso de especialização, que meio que mistura o próprio conhecimento acadêmico da pessoa com a vivência no mercado de trabalho. Então, né, já dá um curso mais focado para o mercado de trabalho mesmo, porque é o que faz sentido, já que a formação, né, profissional é mais próxima né, do mercado do que a da academia. É, se eu estiver falando de ser professor em outros níveis, né? Então eu quero ser professora, por exemplo, sei lá, no ensino médio. Aí sim, com certeza não tem problema nenhum, né? Só precisa ter ensino superior para dar aula no ensino médio. Então aí não tem problema você ter feito mestrado profissional ou mestrado acadêmico. Né? Ou dar aula no MBA, por exemplo, né? Daí vai ser mais normal também, né? Não ter um mestrado ou doutorado acadêmico. Porque daí tem né, a importância profissional, como você falou. Mas realmente para ser professor universitário, né? Daí é mais complicado. Não é impossível, mas é mais difícil, bem mais difícil. É. E dá para fazer também o mestrado profissional e depois ir para o doutorado. Isso também existe, doutorado acadêmico. Uhum. Não dá para você ter começado. Isso acontece, assim, no meu doutorado tinha gente que veio do profissional. Então a pessoa fez graduação, mestrado profissional porque estava, né, trabalhando, não queria largar o próprio trabalho, e depois foi fazer doutorado acadêmico porque resolveu ir para o mundo acadêmico. Então dá para migrar aí mais ou menos entre essas áreas. Vai ter que fazer uma PEC. Eu não sei se é a situação da pessoa que perguntou, né? Mas né, às vezes não quer largar o trabalho, então faz um mestrado profissional. E depois pode fazer um doutorado acadêmico, né? Como você comentou. E o legal do doutorado acadêmico é que doutorado é mais longo, né? Como ele é mais longo, dá para você conciliar com o trabalho. Tem bastante gente que concilia com o trabalho. O mestrado é muito difícil conciliar com o trabalho, porque ele é muito enxuto, é muito pouco É, tempo, é muito intenso. O doutorado, tem bastante gente que concilia até com o trabalho, né, Gabi?
porque daí dá para diluir um pouco as matérias ao longo do tempo e vai fazendo junto, assim. Também é um desafio se for um trabalho super demandante, lógico, mas é mais possível do que o mestrado. Então pode fazer Com isso, né? Faz certeza. um mestrado profissional, de repente, e daí, de repente, depois do mestrado profissional, faz doutorado acadêmico enquanto trabalha, porque, de repente, né, não quer parar de trabalhar, né, deixar de ganhar renda. Então, pode ser um caminho. Com certeza, com certeza. É isso, acho que essas foram as nossas perguntas. A gente cobriu acho que quase tudo, né, Douglas? Tanto da Ampec quanto do nosso cursinho. Queria dizer para vocês que os canais, a gente fez uma live aqui para concentrar respostas, mas o canal continua aberto. Então, se vocês tiverem dúvidas, tem muito material nas nossas redes sociais, no Instagram. Tem muita coisa também no nosso site, Ampec Simples, tem coisas sobre o cursinho, depoimentos, né, dos nossos alunos, os nossos resultados, detalhes sobre o curso, tem preço, tudo tem lá. Então, entrem, né, vejam, e se vocês continuarem com dúvida, podem mandar, né, direct para a gente aqui pelo Instagram do cursinho também. E espero, né, tê-los como alunos em breve. Né, temos aí, está acontecendo as nossas inscrições daqui a pouco, né, ainda estão acontecendo até dia 17, né, Douglas, que muda a nossa inscrição, né, inscrição VIP, estamos agora. Aproveitem, que é um preço bem bacana. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Douglas, aí por ter compartilhado aí comigo a live. Obrigada para todo mundo que Obrigado. assistiu. Obrigado a E é você, isso, Gabi. gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Obrigado.